1 e 2 diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Bem, queridos, eu quero falar sobre o tema as propostas de Satanás para os crentes da nossa atualidade. Repita comigo: as propostas de Satanás para os crentes da nossa atualidade. 430 anos Israel passou ali como escravos no Egito. Primeiramente, eles foram pessoas bem recebidas ali, viveram por um tempo sob o governo de José, mas depois que José morreu, a Bíblia diz que levantou-se um outro faraó que não conhecia ao Senhor, e esse faraó então escravizou o povo de Israel, fazendo-os a trabalharem forçadamente. A gente até pensa que aquelas pirâmides tão famosas no Egito talvez tenham sido construídas nesse tempo em que os israelitas foram escravos ali no Egito. Mas o certo é que Deus já havia dito a Abraão que eles seriam escravos por um tempo, mas depois, com mão forte, com braço forte, ele os tiraria da terra do Egito. Então vocês conhecem a história de Moisés, quando Moisés nasce e é levantado por Deus para tirar o povo de Israel da terra do Egito. E quando Moisés vai a Faraó, Faraó se recusa a liberar o povo e desafia o Deus de Israel, como nós vimos aqui no texto que nós lemos, Faraó desafiando a Deus e dizendo que não iria liberar o povo. O que Deus faz? Deus quer tratar com Faraó, porque o Faraó, ele era o Deus do seu povo, ele era como o Deus da sua nação. E Deus, então, o propósito de Deus é ensinar a todas as nações que Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. E Deus, então, propõe a ensinar Faraó que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. E Deus, então, envia aquelas pragas ao número de 10 sobre o Egito para punir a desobediência de Faraó. E quando o Faraó ele vai sofrendo aquelas pragas gradativamente, ele vai propondo liberar o povo pela pressão de Deus, pela mão de Deus, mas ele vai fazendo algumas propostas para ver se consegue, na verdade, não libertar totalmente o povo, mas fazer ali algo que a gente chama de faz de conta, e fazer com que o povo pense que está livre, quando na verdade ainda continuam cativos. E o Espírito Santo fala ao meu coração que Faraó, ele é um tipo do diabo, ele é um tipo de Satanás, ele representa Satanás, e ele então está fazendo essas propostas para que o povo não adore a Deus de verdade, não se liberte de verdade, não tenha foco, não tenha um objetivo perfeitamente definido e continue dependendo do Egito e com seu coração no Egito. E a Bíblia chama Satanás de antiga serpente, e os propósitos de Satanás, os projetos, aquilo que ele quer fazer, não muda, apenas atualiza, como o computador que vai atualizando sem mudar muitas das vezes. Então nós precisamos ter cuidado, porque nos dias que nós estamos vivendo, Satanás ainda continua fazendo proposta a nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com vocês aqui essas 4 propostas que Satanás ele faz aos crentes da nossa atualidade, para que nós não tenhamos uma vida espiritual abundante como Deus quer que nós tenhamos. Antes de entrar diretamente
nessas 4 propostas, eu gostaria que você olhasse para mim, porque eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Deus quer que você tenha uma vida espiritual abundante. Deus não quer que você seja um crente meia boca. Deus não quer que você seja um crente que experimenta parte do seu querer, parte da sua vontade, parte do seu propósito. Deus tem abundância para você. Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu tenho pregado sobre avivamento nesta igreja e tenho dito: avivamento é abundância, avivamento é chuva serôdia, avivamento é produzir, avivamento é viver o melhor de Deus, avivamento é experimentar o melhor de Deus. E quando nós recusamos a proposta de Satanás, nós passamos a experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Só quem está entendendo, glorifica o nome de Jesus. Em Êxodo capítulo 8, versículo de número 25, o texto diz assim: então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Olhe para mim, igreja. A primeira proposta de Satanás é: não saiam. Você pode servir a Deus aqui mesmo no Egito, do jeito que você é, como você é, mantendo a sua vidinha legal aqui, sem precisar se preocupar em romper com o Egito. O que é isso? Qual é a proposta de Satanás hoje? O mundo, queridos, passou a ser uma habitação de muitos crentes. É como se muita gente entra para o Evangelho, mas o Evangelho não entra nas pessoas, porque quando as pessoas entram no Evangelho, elas atrapalham o Evangelho, elas contaminam o Evangelho. Mas quando o Evangelho entra na pessoa, a pessoa sai do Egito, que representa o mundo, e ela agora passa a viver uma vida espiritualmente separada para a glória de Deus. O que Satanás estava dizendo aqui para o faraó? Não precisa se separar. A palavra separar, agiasmo no grego, é santificar. Santificação. Santificação é separação. Quando o faraó diz: vocês podem sacrificar aqui mesmo, vocês podem adorar a Deus aqui mesmo no Egito, ele está dizendo, é como Satanás dizendo para nós hoje: você pode ser crente e viver no adultério, você pode ser crente e viver no pecado, você pode ser crente e viver na mentira, você pode ser crente e comprar e não pagar, você pode ser crente e ser idólatra ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo um tempo, querido, do sincretismo religioso. Tem gente que não sabe se é evangélico ou se é espírita. Ele, da mesma forma que ele comunga na igreja, ele também come do pão dos demônios. Um dia ele está na igreja, outro dia ele está no terreiro, um dia ele está na igreja, outro dia ele está no show, um dia ele está na igreja, outro dia ele está na boate, um dia ele está na igreja, outro dia ele está no motel, um dia ele está na igreja, outro dia ele está fazendo as coisas que desagradam a Deus. Ele não saiu do Egito, ele não deixou o Egito. Quer ser crente, mas não quer deixar o mundo. A palavra de Deus para nós em 1 João 2,15 é: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, isso não é de Deus, mas é do mundo, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O convite de Deus para nós é que nós deixemos o mundo. Nós temos que escolher o céu ou o mundo. Nós temos que escolher Deus ou o pecado. Jesus disse que a palavra do Senhor diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então a proposta de Satanás é: não, você pode continuar com os seus pecadinhos de estimação,
você pode continuar aí fazendo as coisas erradas, e não tem problema. Veja, irmãos, que nós, muitas das vezes, estamos ficando religiosos. Já tem crente que acha, não, se eu for na igreja domingo, tá bom demais. Por quê? Antigamente era assim, a gente ia na missa, e se fosse uma vez por semana para desencargo de consciência, estava bom demais. Porque não havia compromisso com Deus, com o seu reino, com a sua obra, mas havia compromisso com a sua religiosidade. Alguns que só iam na quarta-feira de cinza, porque tinha pulado muito o carnaval e ficava com a cabeça, cheia de coisa, porque é a festa dos demônios, como já foi declarado aí por alguém que organiza e que trata do carnaval. Então muitos iam, e quando era na quarta-feira de cinza, agora eu vou me arrepender, eu vou pedir perdão, porque eu adorei os demônios, eu estava lá, e agora eu tenho que ir para Deus me perdoar. Igreja, nós somos salvos por Jesus. O Senhor nos chama para santificação, o Senhor nos chama para deixar o mundo não pode achar guarida em nosso coração. A resposta de Moisés para Faraó e Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis para os egípcios. Se fizermos nosso sacrifício diante dos olhos dos egípcios, não nos apredejariam eles. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Levante comigo a sua mão nesta noite e diga: mundo, fica para trás. Mundo, eu não te quero mais. Mundo, eu estou indo embora. Egito, você não faz parte dos meus projetos. Diga para o Egito: Egito, você não faz parte dos meus objetivos, porque o meu objetivo é a Canaã celestial. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não dá, meus queridos irmãos, para viver esse sincretismo religioso, esse mundanismo, essa adoração sem santificação. Ela não agrada a Deus. Quando você decide servir a Jesus, o Evangelho entra na sua vida e te separa do mundo. Eu não quero saber do Egito, eu quero é o céu. Eu não vou olhar para trás, porque estou caminhando em direção a Canaã celestial. Aleluias. Só para concluir esse primeiro ponto, para você guardar isso. Aleluias. Não somos nós que precisamos entrar no Evangelho, o Evangelho que tem que entrar em nós. Santificação é a separação total para Deus, é estar longe do mundo e perto de Deus. Quem quer estar perto de Deus precisa estar longe do mundo. Segundo, Êxodo capítulo 8, versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. Faraó agora está bonzinho, depois de uma praga que ele levou ali, que prejudicou muito. Aí ele agora já pede até oração, porque ele começou a ver a mão de Deus. Querido, nós precisamos ter muito cuidado quando o diabo pede oração. Passando o diabo pede oração, pede, irmãos, pede. Principalmente nós estamos vivendo aí esse tempo de política. Olha as guerras políticas, olha as propostas políticas. Você percebe completamente que a pessoa não teme a Deus, que a pessoa não concorda com a Bíblia, a pessoa não concorda com a palavra de Deus, mas ela te pede oração. Existe até igreja para cada tipo de pessoa, para cada tipo de pecado. O que eles estão dizendo? A gente gosta da igreja, mas não a igreja desse Deus aí que vocês pregam. A gente quer uma igreja do tipo da gente. Ou seja, se vocês forem, não vá muito longe, fica perto da gente. Nós temos um convite para ficar perto do mundo. Eu disse para vocês aqui no início, queridos, dessa mensagem, que hoje o Evangelho, muitas das vezes as pessoas não se permitem ser mudadas pelo Evangelho, mas elas querem mudar o Evangelho. Não, esse Deus irado, esses dias eu ouvi um pregador famoso, esse Deus irado, ele está na Bíblia, mas ele não é o meu Deus. O meu Deus é o Deus só do amor. O meu Deus é o Deus que aceita tudo
e todos. O meu Deus é o Deus que aceita todos, mas é o Deus que não aceita tudo. Aleluia. O meu Deus é o Deus que aceita o pecador para libertá-lo dos seus pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vida e morte são antagônicos, vida e morte não caminham no paralelo, se confrontam, e Jesus venceu a morte lá na cruz. O aguilhão da morte é o pecado. Então o que Jesus quer é nos libertar do pecado, para que tenhamos a vida eterna que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Mas a proposta é: não vá muito longe. O flerte com o Egito, irmãos, era a certeza de mantê-los escravos. Faraó estava convidando os israelitas, através de Moisés, a se manterem perto do Egito, a não se aprofundarem, a não caminharem muito longe, a não irem para mais perto de Deus, mas ficarem perto do Egito. Qualquer semelhança, irmãos, com os nossos dias é mera coincidência. Tem gente que quer ser crente e continuar nas drogas, como eu disse para vocês. Tem gente que quer ser crente, mas tem um show, não vou citar nome de ninguém porque estão gravando aqui, mas tem um show de um cantor mundano qualquer. Ah não, esse é o cantor do meu coração, esse show tem que estar lá. Paga R$400, R$500 para estar num show de um cantor mundano, e chega lá e chora e dança, aí no domingo está na igreja. Flerte com o mundo, não caminha, não aprofunda, não busca a presença de Deus. Quantos crentes estão vivendo sem buscar o batismo no Espírito Santo? Quantos crentes estão vivendo sem pegar na Bíblia uma vez por semana? Quantos crentes estão vivendo, meu querido irmão, sem saber um versículo bíblico de cor? Na hora da prova, na hora da luta, ele não sabe o que fazer, porque o Espírito Santo ele te faz lembrar daquilo que você conheceu. Então quando você está perto de Deus, você tem comunhão com o Espírito Santo. Ele está com você 24 horas por dia, aleluia. No momento da prova, no momento da luta, o Espírito Santo está com você, porque você está perto do Senhor. Mas quando você não aprofunda na comunhão, você é aquele crente raso, aquele crente que não tem comunhão com o Senhor. Aí você fica flertando com o mundo. No momento da luta, no momento da dificuldade, você desespera, você não sabe a quem recorrer, você não sabe o que fazer, porque a sua comunhão está fraca. O pastor Jarbas pregou aqui há poucos dias sobre Ezequiel 47, que fala daquele moço convidando Ezequiel para entrar na água, e ele vai mostrando ali os níveis de profundidade do relacionamento. A água fala do Espírito Santo, fala do relacionamento com Deus, e ele mostrou ali aqueles passos onde você vai ao Calvário, onde você vai uma vida de intimidade com Jesus, onde você vai uma vida de intimidade com o Espírito Santo, onde você começa a produzir frutos, e aí você passa a viver uma vida cheia da presença do Senhor. Deus não quer que você seja um crente raso. Deus não quer que você seja um crente vazio. Deus não quer que você seja um crente fraco. Você precisa ter sede de Deus, você precisa buscar a presença de Deus, você precisa caminhar cada vez mais para a presença de Deus. Olha o que Faraó diz: porém indo não vades muito longe. O que Satanás está dizendo? Olha, você não precisa crescer, larga desse fanatismo, esse negócio de orar, esse negócio de ler Bíblia, esse negócio de buscar a presença de Deus, isso é fanatismo. Para que ler Bíblia? Para que orar? Para que jejuar? Para que congregar todos os cultos? Não precisa ir muito longe, não precisa se aprofundar na fé. Só, meus queridos, que a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que é buscar? É querer Deus, é clamar por Ele, é chegar perto dEle. Chegai
chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Aleluia! Deus te chama para perto. Deus não quer você longe, Deus quer você perto dele. Deus está dizendo: quanto mais longe do Egito, mais perto de Canaã, onde está a bênção de Deus, onde estão os tesouros de Deus, onde está a promessa de Deus para a sua vida. Deus quer que você cresça na comunhão com ele. Deus quer que você se chegue mais perto dele. Deus quer que você conheça mais dele. Oséias, o profeta, vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus te quer mais perto dele. Qual é a terceira proposta de Satanás para a atualidade? Êxodo 10:11 diz assim: não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o... Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. O que Satanás quer aqui, irmão? Dividir a casa. Eu vou ser bem rápido aqui, porque eu estou falando para pessoas muito inteligentes, muito capazes. Ide só os homens. Olha que Faraó diz: ide só os homens, as mulheres, os meninos ficam aqui. Os bois, as vacas, todos os pertences de vocês fiquem aqui, vai só os homens. O que Satanás estava propondo? Dividir a família. E uma família dividida, ela não chega a lugar nenhum, queridos. Uma família dividida, ela não prospera. Não adianta só o homem buscar a Deus e a mulher não buscar a Deus. Não adianta só os pais buscar a Deus e os filhos não buscarem o Senhor. Não adianta só a mulher buscar a Deus e o marido não buscar o Senhor. Tem casa que o marido ora, que o marido jejuma, que o marido busca o Senhor, mas a mulher está na novela, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e termina a novela, e começa a série, e termina a série, e começa a outra série, e é mais vídeo, e mais coisa, e aí a carga fica pesada, a doença vem, o mal vem, porque Deus não opera numa casa dividida. É preciso que nós estejamos unidos na presença do Senhor. E vice-versa. Tem casa que a mulher está orando, está consagrando, está jejuando, está no ciclo de oração, está buscando a presença de Deus, mas aí o marido e o celular para cá e o dia todo, a noite toda, não lembra nem que tem mulher, não lembra nem que tem filhos, não lembra que tem compromisso com o esposo, com o marido, porque está tomado pelas coisas deste mundo. E aí alguém está orando, alguém está pagando o preço, mas o outro está sendo carga. Olha o que Moisés responde: não seja assim. Nós havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois. Havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Olhe para mim, você não pode desistir da sua casa, da sua família, marido, mulher, filhos, filhas, todos precisam estar na presença do Senhor, porque Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma bênção para sua casa, Deus tem uma bênção para sua vida. Então não abra mão disso. Aleluia. Bata no peito assim comigo. Homens e mulheres, diga: Moisés, Moisés, você é responsável, Moisés, para não deixar ninguém para trás. Temos que ir juntos para a presença do Senhor, e nós vamos juntos, Satanás. Não vamos deixar ninguém para trás. Nós vamos juntos para a presença do Senhor. Deus vai avivar o seu povo nesta última hora. Deus está avivando a sua igreja. Aleluia. Aleluia. A internet não vai nos roubar a presença de Deus. O mundo não vai nos roubar a presença de Deus. Os compromissos dessa vida não vai nos roubar a presença de Deus. Nós estaremos juntos celebrando festa, 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 festa ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E para a gente cercar a mesa do Senhor, a última proposta de Satanás, Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco
as vossas crianças. Última coisa, Satanás não pôde prender as mulheres, os filhos, mas agora ele quer prender as posses, os bens. E aí tem um grande segredo, que a Bíblia diz assim: onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Se eles deixam suas ovelhas, suas vacas, sua vida financeira no Egito, o coração deles está no Egito. Ah, mas a riqueza nossa está lá, nossos tesouros estão lá, nossos bens estão lá. E iam querer flertar e voltar ao Egito por causa dos bens que estavam lá. Mas Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Presta atenção, porque o Espírito Santo me dá uma revelação agora aqui, e eu quero que você pegue isso aqui para você. Olha o que Moisés diz: tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto para que oferecemos ao Senhor nosso Deus. O que Moisés está dizendo para Faraó? Você vai pagar o nosso tempo de serviço. Nós trabalhamos aqui 430 anos, fundo de garantia, tá? Aviso prévio, tá bom? Toda a nossa indenização, férias, 13º, nós vamos querer levar. Eles não estavam pedindo aqui só o deles, não. Primeiro ele pediu: você vai nos dar, vai pagar a nossa indenização. Irmãos, esse espírito de pobreza, de miséria, precisa sair da igreja. Nós fomos feitos para ser abençoados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu não quero crente aqui, irmão, choramingando Bolsa Família, choramingando Vale Gás, que é uma compra de voto que fica fazendo por aí, para você ficar preso a um governo corrupto por causa de um botijão de gás. O Deus que fez o gás, que é Ele que faz, é Ele que dá. O oxigênio que nós respiramos, Ele não cobra nada. Ele é poderoso para te abençoar, meu irmão. Seja fiel ao Senhor, e Deus vai te abençoar e vai te prosperar. O primeiro pedido de Moisés para Faraó foi: você vai nos dar, e o que você vai nos pagar, o que você vai nos dar de indenização, nós vamos ofertar tudinho ao Senhor. Ele não estava dizendo: não é para a gente ficar mais rico, é para a gente ofertar ao Senhor, porque quando a gente oferta ao Senhor, quando a gente dizima, a bênção vem, a bênção vem, a bênção vem, a prosperidade de Deus vem para a nossa vida. Aleluia, fica de pé comigo. Nós vamos fazer um ato profético aqui nessa noite. Meu Deus, tu és fiel, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aí depois ele vai dizer: e também o nosso gado há de ir conosco. Põe o versículo para mim aqui, que eu quero que a igreja leia comigo. Êxodo capítulo 10, acho que é versículo 25 ou 26. Essa toalha aqui. Aleluia. Vocês podem, o versículo 26. Os irmãos podem ler bem forte, assim, igual crente pentecostal da DRN. Bem forte, no 3, 1, 2, 3. Eu imagino que Moisés está virado com Faraó. Faraó, nenhuma unha vai ficar. A gente vai sair com tudo. Não deixa nada teu no mundo, não, meu irmão. Não deixa nada teu para ficar adorando Satanás, não. Não deixa o teu dinheiro servir ao diabo, não. Não gaste o teu dinheiro com coisa que sirva ao diabo, que sirva a Satanás. Consagre o teu dinheiro ao Senhor, consagre os teus bens ao Senhor, consagre a tua vida ao Senhor.
Nós temos hoje uma situação que muita gente, eles às vezes dizem, não vou ofertar, não vou dizimar, porque isso e porque aquilo, inventa desculpa, e aí você não serve ao Senhor com os teus bens, e muitas vezes a miséria vem sobre a tua vida, a doença vem sobre a tua vida, a angústia vem sobre a tua vida, a insatisfação vem sobre a tua vida, porque você não aprendeu a servir o Senhor com os seus bens. E eu vou falar nesse vídeo aqui também, porque às vezes eu digo para a igreja, dizima, oferta, mas tem pastores aí também, pastor Wesley, pastor Jarbas, que estão com seus frigobar nos seus gabinetes, cheio de iogurte, cheio de água mineral, cheio de lanchinho caro, que viajam de primeira classe para o mundo inteiro, que andam em carro de 500, 600 mil reais, mas que não fazem nada na obra missionária. Isso também é não abrir mão, isso também é não servir ao Senhor, porque recebe os dízimos, recebe as ofertas, mas não consagra ao Senhor. Moisés está dizendo, nós queremos nosso gado, nós queremos nossas ovelhas, nós queremos nosso ouro, nenhuma unha vai ficar aí, porque nós queremos servir ao Senhor. Deixa a tua casa servir ao Senhor, deixa a tua televisão servir ao Senhor, deixa teu iPhone servir ao Senhor, deixa teu smartphone servir ao Senhor, deixa teu carro servir ao Senhor, deixa tudo que é seu servir ao Senhor. Deixa a tua roupa servir ao Senhor, tudo que é seu é para a glória dele, é para o nome dele, é para